Eles disseram que dinheiro não poderia comprar felicidade, mas nos círculos de elite de Nova York, ele certamente comprou silêncio. Por anos, Alexander Sterling era o rei da cidade, e Victoria Kensington era sua rainha intocável, aterrorizante. Membros da equipe tremiam aos seus passos. Carreiras eram destruídas com um único estalar de seus dedos manicurados. Ela acreditava que era dona de Alexander, de seu império e de todos nele. Mas ela cometeu um erro fatal. Ela subestimou a garota que servia o champanhe. Ela não sabia que Bennett não era apenas uma garçonete. Ela era a única mulher segurando o fósforo que queimaria o mundo perfeito de Victoria até o chão. A chuva em Manhattan não lavou a sujeira. Apenas fez as luzes de neon refletirem mais forte no pavimento. Ara Bennett ajustou a gola de seu uniforme barato e rígido, enquanto ela estava do lado de fora da entrada de serviço do Obsidian, o clube privado mais exclusivo da cidade. Suas mãos tremiam, não do frio, mas de um potente coquetel de adrenalina e pavor. Ela verificou seu reflexo na janela escurecida. Aos 24, Elara tinha olhos que pareciam 10 anos mais velhos. Olhos cor de avelã que tinham visto o interior de tribunais, salas de espera de hospitais e agora o beco de um playground de bilionários. Ela não deveria estar aqui. Uma mulher com mestrado em contabilidade forense não deveria estar limpando mesas por salário mínimo mais gorjetas. Mas quando você está fugindo de um passado que ameaça engolir você por inteiro, você não procura um escritório de canto. Você procura uma sombra. E o Obsidian era a maior sombra da cidade. Você é a garota nova? A voz era rouca. Ara virou-se para ver um homem grande com um headset. Liam, o chefe de segurança. Ele parecia mastigar pedras no café da manhã. Sim, Arara, Ara Bennett. Ela disse, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Não sorria. Liam grunhiu, abrindo a pesada porta de aço. Sorrisos fazem você ser notada. Você não quer ser notada aqui. Especialmente não esta noite. Por que esta noite? Ara perguntou, entrando no ar quente e cheiroso de caro do corredor da cozinha. Liam fez uma pausa, seu rosto escurecendo. Porque ela está aqui. Victoria Kensington, a noiva do chefe. O nome pareceu sugar o oxigênio do corredor. Até os subchefes cortando vegetais pareciam cortar mais silenciosamente ao mencioná-lo. Ara assentiu, mantendo a cabeça baixa. Ela conhecia o nome. Todos em Nova York conheciam o nome. Victoria Kensington era uma socialite, herdeira de uma fortuna do aço, e a mulher atualmente usando um anel de 3 milhões de dólares dado a ela por Alexander Sterling. Alexander Sterling, o magnata da tecnologia, o homem que revolucionou as redes de energia renovável antes de completar 30 anos. Ele era o garoto de ouro da cidade, mas rumores sussurravam que sua noiva era a corrente de ferro em seu pescoço. A mesa 7 precisa de água, com gás. E não olhe nos olhos da senhora Kensington. Essa é a regra número 1. O gerente de andar, um homem nervoso chamado Arthur, sibilou enquanto empurrava uma bandeja de prata nas mãos de Ara. Ara saiu para o salão. O clube era mal iluminado, projetado em veludo amassado e detalhes dourados. Jazz tocava suavemente, competindo com o zumbido de fofocas dos patronos mais ricos da cidade. No centro da sala, reinando como um monarca, sentava-se Alexander Sterling. Ele era mais impressionante pessoalmente do que nos tabloides. Mandíbula afiada, cabelo escuro penteado para trás e olhos que pareciam incrivelmente entediados. Ele estava ouvindo um homem de terno cinza falar sobre ações, mas seus dedos estavam batendo um ritmo inquieto na mesa. Ao lado dele sentava-se Victoria. Ela era bonita da mesma forma que uma faca é bonita. Cabelos loiros puxados para trás com força, um vestido vermelho que custava mais do que a casa de infância de Ara e uma postura que gritava dominância. Ela estava atualmente repreendendo um ajudante de garçom. Eu disse, sem gelo. Victoria sibilou, sua voz baixa,
mas carregando um peso aterrorizante. Você é surdo ou apenas estúpido? Alexander, por que você contrata essas pessoas? Alexander não olhou para cima. Eles estão fazendo o melhor que podem, Vitória. Deixe-o em paz. Mediocridade é uma doença, querido. Não vou tê-la em nosso casamento. Ela estalou, dispensando o ajudante de garçom com um aceno de mão. O garoto parecia que ia chorar enquanto se afastava apressado. Ara sentiu uma onda de calor em seu peito. Ela odiava valentões. Foi a razão pela qual ela havia perdido seu último emprego e sua reputação. Ela havia exposto um sócio sênior por desfalque e, em vez de uma medalha, ela recebeu um processo e uma lista negra. Agora ela estava aqui. Mantenha a cabeça baixa, ela disse a si mesma. Você precisa desse dinheiro para a cirurgia de seu pai. Ela se aproximou da mesa, a jarra de prata de água com gás pesada em sua mão. Água, senhor, senhora? Ara perguntou, sua voz firme. Victoria olhou para cima. Seus olhos eram azul gelo, examinando Ara como se ela fosse uma mancha no tapete. Nova. Sim, senhora. Você tem uma mancha no seu avental. Victoria observou, apontando um dedo manicurado para um minúsculo grão de poeira na cintura de Ara. É repugnante. Peço desculpas. Vou trocá-lo imediatamente depois que eu servir. Ara disse, movendo-se para encher o copo de Alexander. Alexander olhou para cima. Então seus olhos encontraram os de Elara. Por um segundo, o tédio desapareceu. Ele parecia intrigado, ou talvez apenas surpreso que ela ainda não tivesse caído em lágrimas. Obrigado, Alexander disse baixinho. Sua voz era profunda, ressonante. Não agradeça a ajuda, Chandri. Isso os faz se sentirem no direito. Victoria murmurou, tomando um gole de seu vinho. Ela fez uma careta imediatamente. Ugh, isso é lavagem. Quem pediu o pino? Eu pedi o cabernet. Ela não havia pedido. Ara tinha ouvido o pedido do bar. Victoria havia explicitamente pedido o Pinot Noir. Você pediu o pino, Victoria, Alexander disse, suspirando. Eu não pedi. Este bartender incompetente. Victoria bateu o copo na mesa. O líquido vermelho respingou pela borda. Aconteceu em câmera lenta. O vinho voou da mesa, indo direto para a camisa branca imaculada de Alexander. Sem pensar, Elara largou a jarra de água sobre um guardanapo grosso para abafar o som e pegou um pano de seu cinto, mergulhando para a frente. Ela não limpou a camisa. Isso a mancharia. Ela pegou a maior parte do líquido no pano antes que pudesse encharcar o tecido, sua mão pairando a poucos centímetros do peito de Alexander. A mesa ficou em silêncio. Ara recuou, seu coração batendo forte. Ela tinha acabado de invadir o espaço pessoal de um bilionário. Alexander olhou para sua camisa. Estava impecável. Ele olhou para o pano na mão de Ara, ensopado de vermelho. Bons reflexos, ele murmurou. Victoria se levantou, sua cadeira rangendo contra o chão. Você quase jogou aquele pano na cara dele, sua idiotinha desajeitada. Eu salvei a camisa dele, senhora. Elara disse, as palavras escapando antes que ela pudesse impedi-las. O restaurante inteiro pareceu congelar. Ninguém respondia a Victoria Kensington. O rosto de Victoria ficou pálido de raiva. Com licença, você sabe quem eu sou? Eu sei, Elara disse mantendo sua posição. Ela estava cansada. Ela estava super qualificada. E ela estava farta de pessoas como Victoria. Você é a cliente que pediu o Pinot Noir, derramou-o e agora está gritando para encobrir o próprio erro. As sobrancelhas de Alexander se ergueram. Um canto de sua boca se contraiu. Demita-a! Victoria gritou, virando-se para Arthur, o gerente, que estava correndo, suando profusamente. Arthur, tire este lixo da minha vista e certifique-se de que ela nunca mais trabalhe nesta cidade. Arthur agarrou o braço de Ara. Sinto muito, senhorita Kensington. Ara, venha comigo agora. Ara puxou o braço de volta. Eu consigo sair sozinha. Ela olhou para Alexander uma última vez.
Ele não estava olhando para Victoria. Ele estava observando Ara, uma estranha intensidade em seu olhar. Não era pena, era reconhecimento. Ara virou-se e marchou em direção à cozinha. Ela foi demitida novamente, mas quando as portas duplas se fecharam atrás dela, ela não se sentiu derrotada. Ela sentiu que o jogo tinha acabado de começar. 20 minutos depois, Ara estava no beco atrás do clube, a chuva encharcando seu casaco fino. Ela estava tentando acender um cigarro, um mau hábito que ela pegou durante o julgamento, mas o isqueiro não acendia. Isso correu bem. Ela pulou, deixando cair o cigarro. Alexander Sterling estava na porta dos fundos, abrigado pelo toldo. Ele não estava usando sua jaqueta, apenas a camisa branca que ela havia salvado. Ele parecia deslocado entre as lixeiras e as armadilhas de gordura, como um diamante em uma sarjeta. Senhor Sterling, Ara disse limpando a chuva do rosto. Se você veio me ver chorar, vai se decepcionar. Raramente encontro decepção em pessoas que falam a verdade. Alexander disse, saindo para a chuva. Ele não parecia se importar em se molhar. Victoria pediu o pino. Eu também a ouvi. Isso importa? Ara perguntou amargamente. Ela é a noiva. Eu sou a ajuda. É assim que o mundo funciona. É? Alexander encostou-se na parede de tijolos, cruzando os braços. Você não agiu como a ajuda lá atrás. Você se moveu como alguém treinado em gerenciamento de crises e falou como um advogado. Ara enrijeceu. Eu assisto muita TV. Duvido. Eu salvei a camisa dele, senhora. Aquilo foi desafio, mas foi um desafio calculado. Alexander observou, seus olhos se estreitando. Qual é a sua verdadeira história, Ara Bennett? Eu sou uma garçonete que acabou de ser demitida. Essa é a história. Ela se virou para sair. Boa noite, Sr. Sterling. Espere. Ele tirou um elegante cartão de visitas preto do bolso. Eu preciso de uma assistente. Ara parou e riu. Um som áspero. Sua noiva acabou de me banir da cidade. Não acho que ela aprovaria você me contratando. Victoria não dirige minha empresa. Eu dirijo. Alexander disse, sua voz caindo uma oitava. E, francamente, estou cercado por puxa-sacos que morrem de medo dela. Preciso de alguém que não seja. Alguém que tenha reflexos. Alguém que preste atenção aos detalhes, como qual vinho foi realmente pedido. Por quê? A Ara perguntou, virando-se para ele. Por quê? Alexander se aproximou, sua voz mal um sussurro sobre a chuva. Eu acho que alguém está roubando da minha empresa. Alguém próximo a mim. E eu preciso de olhos em quem eu possa confiar. Olhos que não estejam na folha de pagamento de Victoria. Ara sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a chuva. Isso era território de contabilidade forense. Isso era exatamente do que ela havia fugido, mas também era exatamente o que ela era boa. Não sou detetive, ela mentiu. Não, Alexander concordou, mas você está desesperada. Eu vi seus sapatos. As solas de Ara estão gastas. Você está andando para todo lado. E Arthur me disse que você pediu um adiantamento no seu primeiro cheque. Você precisa de dinheiro. Ele era observador, perigosamente observador. Quanto? Ara perguntou. 10.000 por mês, mais um bônus de assinatura. Alexander disse casualmente, como se estivesse oferecendo um chiclete. A respiração de Ara engasgou. 10.000 pagariam a cirurgia cardíaca de seu pai em 3 meses. Isso mudaria tudo. Qual é o problema? O problema é que você tem que estar perto de Victoria, Alexander disse sombriamente. E você tem que fingir ser menos do que você é. Eu preciso de você disfarçada efetivamente. Título oficial, assistente pessoal. Trabalho real. Observe tudo. Leia os livros contábeis. Encontre o vazamento. E se Victoria me demitir de novo? Ela não pode. Você estará no meu contrato pessoal. À prova de balas. Ara olhou para o cartão em sua mão. Sterling Industries.
Era uma tábua de salvação, mas também era um ninho de cobras. Se Victoria estivesse desviando, expô-la não seria apenas um trabalho. Seria uma guerra. Eu farei, Ara disse pegando o cartão. Seus dedos molhados roçaram os dele. Uma faísca, elétrica e inegável, subiu por seu braço. Alexander estremeceu ligeiramente, sentindo-a também. Esteja na Sterling Tower amanhã às 8h da manhã. Não se atrase, ele disse voltando para as sombras. E sim, vista algo mais elegante, o papel de garçonete acabou. A Sterling Tower era uma agulha de vidro perfurando o céu de Manhattan. O lobby era todo de mármore e intimidação. Elara entrou usando seu único terno, um conjunto azul marinho que ela havia salvado de sua vida antiga. Estava um pouco apertado, mas a fazia se sentir como uma armadura. Ela se aproximou da recepção. Ara Bennett para ver o Sr. Sterling. A recepcionista, uma jovem com maquiagem perfeita, digitou algo em seu computador e franziu a testa. Não tenho você no... prioridade de substituição. Elevadores à direita. Andar da cobertura. Enquanto subia no elevador, seus ouvidos estalaram. O andar da cobertura não era apenas um escritório. Era o centro nervoso de um império global. Quando as portas se abriram, ela não foi recebida por Alexander, mas por Victoria. Victoria estava sentada na beira de uma escrivaninha de mogno, balançando as pernas. Ela estava vestindo branco hoje, parecendo um tubarão angelical. Bem, Victoria arrastou. A barata retorna. Ara apertou a bolsa. Bom dia, senhorita Kensington. Sou a nova assistente executiva do Sr. Sterling. Victoria saltou da escrivaninha e caminhou em sua direção. Eu sei, Chandler me disse que ele acha que ter um projeto será divertido. Ele adora recolher vira-latas. Mas vamos ser claras sobre algo, Ara. Victoria se inclinou perto. Ela cheirava a perfume caro e gin, mesmo às 8 da manhã. Você está aqui porque ele tem pena de você. Eu estou aqui porque eu possuo o futuro desta empresa. O aço da minha família constrói suas turbinas eólicas. Sem mim, a Sterling Industries é apenas um monte de desenhos bonitos. Estou aqui apenas para gerenciar a agenda, senhorita Kensington. Elara disse calmamente, canalizando sua rocha cinzenta interior. Bom, porque se eu pegar você olhando para ele ou falando com ele sobre qualquer coisa que não seja café e reuniões, eu vou arruinar você. E desta vez, eu não vou apenas fazer você ser demitida. Eu vou plantar algo em sua bolsa e chamar a polícia. Eu tenho o capitão da delegacia no descagem rápida. Nos entendemos? Perfeitamente. Victoria, deixa em paz. Alexander emergiu de seu escritório interno. Ele parecia cansado, esfregando as têmporas. Ele usava um terno cinza-carvão que lhe caía como uma segunda pele. Apenas estabelecendo as regras básicas, querido. Victoria cantou, sua voz mudando instantaneamente para doce mel. Ela se aproximou e beijou Alexander na bochecha. Ele não se inclinou para isso. Elara, venha comigo, Alexander disse, ignorando sua noiva. Elara o seguiu para o santuário interno. O escritório era enorme, com janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park. Alexander foi para trás de sua mesa e destravou uma gaveta. Ele tirou um tablet grosso. Isto, Alexander disse, deslizando o tablet pela mesa, são os dados brutos dos últimos 2 trimestres. O conselho vê os relatórios higienizados. Preciso que você olhe as transações brutas, especialmente aquelas relacionadas à cadeia de suprimentos de aço Kensington. Os olhos de Ara se arregalaram. Ele estava suspeitando diretamente da família de sua noiva. Você acha que eles estão te cobrando a mais? Ara perguntou, ligando o dispositivo. Acho que eles estão me cobrando por aço que não existe. Alexander disse, sua voz baixa. Mas não posso provar isso sem alertar Victoria. Se ela souber que estou investigando, ela encobrirá seus rastros ou acelerará seus planos. Acelerar quais planos? A fusão, Alexander disse. Nós devemos fundir as empresas no dia do nosso casamento.
Se eu assinar esses papéis e os ativos da Kensington forem vazios, a Sterling Industries colapsa. Eu perco tudo. Meus funcionários perdem seus empregos. Ara olhou para o homem. Ele não era o bilionário arrogante que as revistas pintavam. Ele era um homem encurralado, lutando pelo trabalho de sua vida. Eu vou encontrar, Ara prometeu. Se estiver lá, eu vou encontrar. Alexander olhou para ela, seus olhos suaves. Eu sei que você vai. Eu fiz uma verificação de antecedentes em você ontem à noite. Ara congelou. Contadora forense, a melhor da sua turma na Colômbia, demitida da Miller e Ross por quebra de confidencialidade depois que você sinalizou transferências bancárias ilegais de um sócio. Alexander sorriu ligeiramente. Você não é uma garçonete. Você é uma denunciante. Eu sou uma pária, a Ara o corrigiu. Para eles, talvez. Para mim, você é uma arma. Alexander inclinou-se para a frente. Mas seja cuidadosa. Victoria é perigosa. Ela tem um homem. Julian não é o nome dele, mas o faz tudo. Ele lida com o trabalho sujo dela. Se ele te vir escavando... Eu consigo me virar, Ara disse. Justo então, o intercomunicador zumbiu. Era a voz de Victoria. Xander, a organizadora de casamentos, está aqui. Precisamos escolher as flores e trazer a garota nova. Preciso que alguém segure minha bolsa. Alexander suspirou, um olhar de profunda exaustão cruzando seu rosto. Bem-vinda ao trabalho, Ara. Ara se levantou, segurando o tablet. Ela não estava apenas segurando uma bolsa hoje. Ela estava segurando a arma fumegante. Ela seguiu Alexander para fora, sua mente já correndo por livros contábeis e empresas de fachada, mas ela não viu a câmera escondida no detector de fumaça acima da mesa de Alexander, piscando um lento ritmo vermelho. Em seu escritório corredor abaixo, Victoria estava assistindo a transmissão em seu telefone. Um sorriso cruel brincando em seus lábios. Contadora forense, Victoria sussurrou para a sala vazia. Garoto esperto, Xander, mas não o suficiente. Ela discou um número. Liam, é Victoria. Temos um rato. Preciso que você prepare o protocolo de verificação de inventário para esta noite. Sim, vamos ensinar uma lição à garota nova sobre curiosidade. A reunião com a organizadora do casamento foi um exercício de guerra psicológica. Victoria Kensington não queria apenas flores. Ela queria drenar a vontade de viver de todos na sala. Não, não, não. Victoria bateu um livro de amostras de tecido na mesa de vidro. Este marfim é muito comum. Parece dentes. Eu quero branco prata esterlina. Precisa brilhar como dinheiro. Ela virou seu olhar frio para a Ara, que estava parada em silêncio no canto, segurando um tablet e gravando as atas. Você... Victoria estalou para a assistente. Qual é o seu nome de novo? Sandra. Ara, ela respondeu calmamente. Certo, Ara. Desça aos arquivos no subsolo. Meu pai guardou alguns rolos de seda vintage, lá do Kensington Gala de 1998. Eles estão em uma caixa marcada como Cano 98. Vá buscá-los agora. Alexander olhou para cima de seu telefone. Victoria, os arquivos são uma bagunça. Temos pessoal de manutenção para isso. Não confio na manutenção com seda vintage, querido. Victoria ronronou, colocando uma mão em seu joelho. Além disso, Ara parece precisar de exercícios. Ela ficou sentada o dia todo. A mandíbula de Alexander se apertou, mas antes que ele pudesse argumentar, Ara deu um passo à frente. Está tudo bem, Sr. Sterling. Eu vou. Eu sei onde fica o elevador de carga. Ela precisava de uma pausa de qualquer forma. Estar na mesma sala que Victoria era sufocante. Além disso, os arquivos ficavam ao lado da sala do servidor. Era uma chance de cheirar a infraestrutura física da empresa. Ara pegou o elevador de carga. O ar ficou mais frio à medida que os números desciam. Lobby, B1, B2, B3. As portas se abriram para um espaço cavernoso de concreto que cheirava a poeira, papel velho e terra úmida.
Este era o ventre da besta, longe do mármore polido da cobertura. A iluminação era escassa, tubos fluorescentes piscantes que zumbiam como insetos moribundos. Ara caminhou pelos longos corredores de caixotes. Canon 94, Canon 96, ela encontrou o Canon 98. Era um caixote de madeira pesado. Ao estender a mão para a tranca, ela ouviu um som, um pesado clangor metálico. Veio do elevador. Ara virou-se bem a tempo de ver as pesadas portas de aço do elevador de carga se fechando. Parado lá dentro, seu dedo no botão de fechar a porta, estava Liam, o chefe de segurança. Ele não estava sorrindo. Ele a estava encarando com olhos de tubarão morto. Ei! Ara gritou, correndo em direção às portas. Segure o elevador! Liam não se moveu. As portas se fecharam com uma finalidade que ecoou pela câmara de concreto. Olá! Ara gritou, batendo no botão de chamada. Nada. A luz acima do elevador apagou. Então as luzes principais do porão piscaram e morreram. Escuridão total. A respiração de Ara engasgou. Isso não era um acidente. Essa era a lição. Ela tateou em busca de seu telefone, acendendo a lanterna. O feixe cortou o ar empoeirado, iluminando as fileiras de caixotes silenciosos. Parecia um cemitério. Pense, Ara, o pânico é um luxo que você não pode pagar. Ela verificou o sinal. 0 barras, claro. O subsolo era uma gaiola de Faraday. Ela caminhou em direção à porta da escada de emergência no fundo da sala. Ela empurrou a barra antipânico, trancada por fora. Isso era uma violação do código de incêndio, mas agora era uma sentença de prisão. Então é assim que é, Ara sussurrou para si mesma. Ela não estava apenas trancada, ela estava sendo observada. Ela podia sentir isso. Ela varreu o feixe de sua lanterna pelo teto e avistou uma pequena luz vermelha piscando no canto. Uma câmera. Victoria estava assistindo. Ara sentou-se em um caixote, abraçando os joelhos para preservar o calor. Estava congelando ali embaixo. Ela conhecia o jogo. Se ela gritasse ou chorasse, Victoria ganhava. Se ela batesse nas portas até suas mãos sangrarem, Victoria ganhava. Em vez disso, Ara abriu seu tablet. Ele tinha capacidades offline. Ela abriu os dados brutos que havia baixado naquela manhã. Se eles a fossem prender no escuro, ela usaria o tempo para cavar. Horas se passaram. O frio se infiltrou em seus ossos. Seus dedos ficaram rígidos, dificultando a digitação. Ela encontrou em uma subpasta enterrada do registro da cadeia de suprimentos uma discrepância de peso. As vigas de aço vindas da Kensington Mills foram registradas como aço de alta resistência grau A. Mas os manifestos de envio da empresa de caminhões, que ela comparou com dados públicos de balanças rodoviárias, mostravam que os caminhões estavam 15% mais leves do que deveriam. Aço mais leve, Ara murmurou, sua respiração formando uma nuvem no feixe da lanterna. Não é apenas falso, é oco ou misturado com liga barata. Se Alexander usasse este aço para o novo parque eólico offshore, as turbinas não apenas falhariam. Em uma tempestade, elas se quebrariam. Elas matariam as equipes de manutenção. A percepção a fez esquecer o frio. Isso não era desfalque. Isso era homicídio culposo em construção. De repente, um forte rangido ecoou do outro lado do porão. Ara congelou. Ela desligou a lanterna, mergulhando de volta na escuridão. Passos. Passos pesados e deliberados. Alguém estava aqui com ela. Você é uma coisinha persistente. Uma voz ecoou. Era Liam. Ara se levantou, pegando um pesado suporte de metal de uma prateleira próxima. Ela se moveu silenciosamente, recuando para o espaço estreito entre duas altas estantes. Victoria queria que você ficasse aqui a noite toda. A voz de Liam zombou da escuridão. Ficou com frio, ficou com medo. Pedisse demissão pela manhã, mas eu disse a ela, por que esperar? Ara viu o feixe de sua lanterna varrendo os corredores. Ele a estava caçando.
Ela precisava de uma distração. Ela olhou para a prateleira ao lado dela. Estava empilhada com latas de tinta velhas. Ela esperou até que seus passos estivessem próximos. Então empurrou as latas de tinta com força. Elas caíram no chão com um barulho ensurdecedor do outro lado do corredor. Liam girou. Aí está você. Ele correu em direção ao barulho. Ara correu na direção oposta, em direção à estação de alarme de incêndio que ela havia avistado antes, perto do elevador. Ela a alcançou, seus dedos enganchando na alça. Ela puxou. Nada. Desativado, Liam disse, saindo de trás de um caixote a 3 metros de distância. Ele apontou a luz diretamente para o rosto dela, cegando-a. Nós somos os donos do prédio, querida. Nós controlamos os alarmes. Ara ergueu o suporte de metal, protegendo os olhos. Fique para trás, Liam riu, aproximando-se. Ou o quê? Você vai me bater com um suporte de prateleira? Eu sou ex-forças especiais, Ara. Você é uma garçonete. Eu sou uma testemunha, ela cuspiu de volta. Liam avançou. Ara não tentou combatê-lo força contra força. Ela caiu de joelhos deslizando pelo chão de concreto liso, esquivando-se de seu agarrão. Ela balançou o suporte de metal não em sua cabeça, mas em sua canela. Crack! Liam rugiu de dor, tropeçando, mas não caindo. Foi tempo suficiente. Ara se levantou e correu em direção à escada de serviço que levava aos dutos de ventilação. Foi um movimento desesperado. As aberturas eram apertadas e empoeiradas, mas era sua única saída. Ela estava 3 degraus acima quando a porta do porão, a principal, abriu-se com um assobio hidráulico. A luz inundou a sala. Liam! A voz era trovejante. Alexander Sterling estava na soleira da porta, silhuetado pela luz do corredor. Ele parecia furioso. Atrás dele estavam outros 2 seguranças, homens que Ara não reconhecia. Liam congelou segurando a perna. Ele olhou de Ara para Alexander, seu rosto empalidecendo. Senhor Sterling, Liam gaguejou, nós tivemos uma violação de segurança. Eu encontrei uma intrusa. Cale a boca! Alexander rosnou. Ele entrou na sala, ignorando Liam completamente, e foi direto para a escada. Ele olhou para Ara. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados de medo genuíno. Ara, você está machucada? Ara desceu, suas pernas tremendo incontrolavelmente agora que a adrenalina estava diminuindo. Assim que seus pés tocaram o chão, seus joelhos cederam. Alexander a pegou. Ele a puxou para seu peito, envolvendo os braços firmemente em torno dela. Ele era quente, sólido e cheirava a sândalo e segurança. Estou bem, ela sussurrou em sua camisa. Estou bem. Alexander virou-se para os outros guardas, seu braço ainda protetoramente em volta de Ara. Levem Liam sob custódia. Detenham-no na sala de custódia. Chamem a polícia. Senhor, um dos guardas disse nervosamente. Liam é a contratação pessoal da senhorita Kensington. Ela não vai gostar. Eu não me importo com o que ela gosta. Alexander rugiu, o som ecoando nas paredes de concreto. Ele atacou minha funcionária. Tirem-no da minha vista. Enquanto arrastavam um Liam protestante, Alexander tirou o paletó e o colocou sobre os ombros trêmulos de Ara. Ele olhou para o suporte de metal que ela ainda segurava. Você ia lutar contra ele? Ele perguntou, uma mistura de admiração e horror em sua voz. Eu o acertei. Ara corrigiu, um pequeno sorriso trêmulo aparecendo. Acho que fraturei a tíbia dele. Alexander soltou uma risada ofegante, puxando-a para mais perto. Deus, você é aterrorizante. Vamos tirar você desta masmorra. Enquanto caminhavam para o elevador, Ara parou. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o tablet. Alexander, ela disse, sua voz séria, eu encontrei o aço. É mais leve do que deveria ser. Está comprometido? Alexander parou. Ele pegou o tablet, olhando para os dados que ela havia destacado. Seu rosto endureceu, o calor desaparecendo,
substituído por uma raiva fria e calculista. Ela não está apenas roubando, Alexander sussurrou. Ela está me vendendo armadilhas mortais. Ele a olhou, os olhos intensos. Isso muda tudo. Isso não é mais um divórcio. Isso é uma derrubada. 3 dias depois, o gala de caridade Sterling aconteceu no Metropolitan Museum of Art. Era o evento social da estação. Ingressos custavam $50.000 por prato. O templo de Dendur foi iluminado em luz dourada e violeta. Champanhe fluía como água. Todos os grandes nomes do poder em Nova York estavam lá, de senadores a gigantes da tecnologia. E, claro, Victoria Kensington. Ela usava um vestido feito de malha de ouro literal, brilhando como uma pele reptiliana. Ela presidia a corte perto do bar, rindo com um grupo de banqueiros. Ela parecia intocável. Ela havia transformado a prisão de Liam em um mal-entendido envolvendo um funcionário desonesto, distanciando-se imediatamente. Mas Alexander tinha um plano. A limusine parou nas escadarias da frente. Os paparazzi dispararam seus flashes ofuscantemente brilhantes. Alexander saiu, parecendo elegante em um smoking. Ele se virou e ofereceu a mão à pessoa lá dentro. Ara saiu. Um silêncio percorreu a fila da imprensa. Ara não estava usando um uniforme de garçonete. Ela não estava usando um terno executivo. Ela estava usando um vestido de veludo azul meia-noite profundo, sem alças e elegante, com uma fenda que subia pela coxa. Em seu pescoço pendia um pingente de safira simples, mas deslumbrante. Ela parecia majestosa. Ela parecia perigosa. Sorria, Alexander sussurrou, colocando o braço dela no dele. Você é a mulher misteriosa esta noite. Deixe-o se perguntar. Sinto que vou vomitar. Ara sussurrou de volta, sorrindo radiantemente para as câmeras. Não, este vestido é alugado, Alexander brincou, apertando o braço dela de forma tranquilizadora. Eles subiram as escadas e entraram no museu. O ar lá dentro era fresco e cheirava a perfume caro. Ao entrarem no salão principal, as cabeças se viraram. Victoria parou no meio da risada. Seus olhos focaram em Ara e seu copo de champanhe inclinou-se perigosamente. Ela avançou, seu vestido dourado farfalhando como cota de malha. O que ela está fazendo aqui? Victoria sibilou, ignorando os curiosos. Este é um gala para a elite Chander, não uma sopa comunitária. Por que sua secretária está usando isso? Elara é minha convidada, Alexander disse friamente. E ela é minha chefe de auditoria interna desde esta manhã. Ela pertence a este lugar. Auditoria interna? Victoria soltou uma risada aguda e incrédula. Oh, isso é rico. Você deu um título à vira-lata, que fofo. Ela se inclinou para perto de Ara. Aproveite a festa, Cinderela. Apenas lembre-se que o relógio bate 12 e você se transforma de volta em uma abóbora. Ou, no seu caso, em um ninguém. Na verdade, Ara disse, sua voz firme e alta, o suficiente para os senadores próximos ouvirem. Eu prefiro abóboras. Elas têm mais substância do que folha de ouro. Algumas pessoas riram. O rosto de Victoria ficou vermelho. Alexander, preciso falar com você em particular. Victoria exigiu. Vá em frente, Ara disse a Alexander. Vou pegar uma bebida. Este era o sinal. Alexander levou Victoria para o terraço, distraindo efetivamente o dragão. Ara se virou e se moveu pela multidão. Ela não estava indo para o bar. Ela estava indo para a suíte de escritório temporária montada nos fundos do museu para os organizadores do evento. De acordo com as informações que Alexander havia reunido, o pai de Victoria, Richard Kensington, mantinha seus registros físicos sempre consigo em uma pasta. Ele estava atualmente no lounge VIP, provavelmente negociando outro acordo obscuro. Ara passou por um garçom e se escondeu atrás de uma pesada cortina de veludo. Ela se moveu pelo corredor, apenas para funcionários, seus saltos clicando suavemente no chão de pedra. Ela alcançou a porta do lounge VIP.
Era guardada por um único segurança particular. Não Liam, ele estava na cadeia, mas um cara novo. Ara respirou fundo. Ela ajustou seu vestido, puxando o decote um pouco mais para baixo e despenteou o cabelo. Ela fez uma expressão de embriaguez confusa. Ela tropeçou na esquina. Oh, ops. Ela esbarrou no guarda. Eu sinto muito. Estou procurando o banheiro feminino. Este lugar é um labirinto. O guarda segurou o braço dela para firmá-la. Senhora, você não pode estar aqui atrás. Esta é uma área restrita. Restrita? Ara riu, inclinando-se pesadamente sobre ele. Mas Alexander disse que o banheiro era por aqui. Você conhece Alexander Sterling? Ele é meu... Bem, você sabe. Ela piscou desajeitadamente. O guarda hesitou. Ele sabia que o chefe tinha uma mulher nova. Ele não queria ofender a namorada do chefe. O banheiro fica mais adiante no corredor. Vire à esquerda, ele disse apontando. Oh, obrigada. Você é um salvador. Segure isso por um segundo. Ela enfiou sua bolsa de mão nas mãos dele. Enquanto ele instintivamente a agarrava com as duas mãos, Ara enfiou a mão em seu cinto e pegou o cartão-chave preso em seu quadril. Era um movimento que ela havia praticado 50 vezes no escritório com Alexander. Na verdade, esqueça. Acho que estou vendo. Ela pegou a bolsa de volta e se afastou, escorregando o cartão-chave na palma da mão. Quando o guarda se virou para seu posto, Ara se escondeu na alcova da porta adjacente, o escritório particular usado por Richard Kensington. Ela passou o cartão. A luz ficou verde. Ela entrou e trancou a porta. A sala estava escura, iluminada apenas pelas luzes da rua que filtravam pela janela. Na mesa havia uma pasta de couro velha. Ara correu. Estava trancada. Um cadeado de combinação. Ela fechou os olhos. Pense, Richard Kensington, narcisista, criatura de hábitos. Ela tentou seu aniversário. Falhou. Ela tentou a data de fundação da empresa. Falhou. Ela tentou o aniversário de Victoria. Clique. Previsível, Elara murmurou. Ela abriu a pasta. Dentro havia uma pilha de papéis, mas no topo estava um livro contábil encadernado em couro vermelho. O livro Sombra era um método da velha escola para criminosos da velha escola que não confiavam na nuvem. Ara o abriu. Seus olhos percorreram as páginas. Estava tudo lá. Subornos a inspetores de segurança, pagamentos a líderes sindicais para ignorar verificações de segurança e a entrada condenatória. Data: 14 de julho. Ação: troca de aço grau A por liga grau D. Projeto Sterling Offshore. Lucro líquido: 45 milhões de dólares. Ela pegou seu telefone e começou a fotografar as páginas. Página após página, evidências de fraude, suborno e perigo. Ela estava na última página quando a maçaneta da porta mexeu. Ara congelou. Alguém estava tentando entrar. O cartão-chave apitou. A fechadura destravou. Não havia onde se esconder. O quarto era apenas uma mesa e uma cadeira. Ara enfiou o livro contábil de volta na pasta e a fechou. Ela enfiou o telefone no corpete de seu vestido. A porta abriu-se. Não era Richard Kensington. Era Victoria. E ela não estava sozinha. Ela estava com 2 policiais. Aí está ela, Victoria disse, apontando um dedo triunfante para Ara. Seu rosto estava distorcido em uma máscara de alegria vingativa. Eu te disse, pega em flagrante. Ara se levantou, alisando o vestido. Victoria, oficiais, prendam esta mulher. Victoria ordenou. Ela roubou um colar de diamantes da minha bolsa. Vale $500 mil. Eu a vi pegar e correr para cá. Os oficiais deram um passo à frente. Senhora, por favor, vire-se e coloque as mãos atrás das costas. Eu não roubei nada. Ara disse calmamente, embora seu coração estivesse batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Verifiquem-me. Oh, nós vamos, Victoria zombou. Verifiquem a bolsa dela. Verifiquem o vestido dela.
Um dos oficiais agarrou a bolsa de Ara. Ele jogou o conteúdo na mesa. Batom, lenços, um compacto e um colar de diamantes brilhante. Ara olhou para ele. Ela nunca o tinha visto antes. Eu não plantei nada, Victoria gritou antes que Ara pudesse falar. Ela é uma ladra, uma garçonete desesperada e demitida tentando lucrar. Ara percebeu o que havia acontecido. O esbarrão com o guarda lá fora. Ele não havia apenas segurado sua bolsa. Ele havia colocado o colar lá dentro. Era uma armação dentro de uma armação. Você está sob prisão por grande furto, o oficial disse, tirando as algemas. Enquanto o metal frio clicava nos pulsos de Ara, Victoria se aproximou dela. Ela se inclinou perto, sua respiração quente no ouvido de Ara. Você realmente achou que poderia me vencer? Victoria sussurrou. Eu jogo este jogo desde que eu era criança. Você é apenas uma turista. Aproveite a prisão, Ara. Eles atiraram do escritório, passando pelos convidados atordoados no corredor e em direção à saída. Os paparazzi enlouqueceram, as câmeras piscando, enquanto Ara Bennett, a mulher misteriosa da noite, era empurrada para o banco traseiro de um carro de polícia. Pela janela, Elara viu Alexander correndo pelos degraus do museu. Ele estava gritando com os oficiais, tentando passar pela barricada. Ele parecia desesperado, mas o carro já estava em movimento. Ara sentou-se na parte de trás do carro da polícia, as algemas mordendo sua pele. Ela fechou os olhos. Victoria pensou que havia vencido. Ela pensou que o jogo havia acabado. Mas Ara sentiu o retângulo duro de seu telefone pressionado contra sua pele, escondido dentro de seu vestido. A polícia ainda não a havia revistado, apenas sua bolsa. Ela tinha as fotos. Ela tinha a prova. Victoria a havia mandado para a prisão, sim, mas também havia acabado de enviar a evidência mais perigosa de Nova York diretamente para o ventre da delegacia de polícia. Ara abriu os olhos e observou a cidade passar borrada. Ela não era mais uma vítima. Ela era um cavalo de Troia. A sala de interrogatório na 19ª delegacia era uma caixa de concreto cinza e café velho. Ara sentou-se na mesa de metal, seu caro vestido de veludo parecendo absurdamente deslocado contra a mobília marcada. Uma mão estava algemada à perna da mesa. O detetive Miller, um homem cansado com olheiras e uma mancha na gravata, sentou-se à sua frente. Ele jogou o saco plástico de evidências contendo o colar de diamantes na mesa. É um caso aberto e fechado, senhorita Bennett. Miller suspirou, clicando uma caneta. Encontramos o colar em sua bolsa. Temos 3 testemunhas, incluindo a vítima, que dizem que você estava agindo erraticamente. Apenas confesse e devolva o item. E como você não tem antecedentes, talvez o promotor seja mais brando com você. Condicional. Serviço comunitário. Ara permaneceu perfeitamente imóvel. Ela não parecia assustada. Ela parecia entediada. Não estou confessando um crime que não cometi, detetive. Ara disse, sua voz calma. E não estou interessada em condicional. Estou interessada em imunidade. Miller riu, um som seco e sem humor. Imunidade por roubar um colar. Você tem assistido muitos filmes, garota. Não estou falando do colar, Ara disse. Ela se inclinou para de frente o máximo que a algema permitia. Estou falando da fraude do aço Kensington. Estou falando de suborno de funcionários da OSHA. Estou falando de uma conspiração para fraudar a Sterling Industries em 45 milhões de dólares e colocar em risco as vidas de centenas de trabalhadores de manutenção. Miller parou de clicar a caneta. A sala ficou em silêncio. Você é uma garçonete, Miller disse lentamente. Eu sou uma contadora forense com mestrado pela Colômbia. Ara corrigiu, seus olhos fixos nos dele. E agora, dentro do meu vestido, tenho um telefone contendo 22 fotografias de alta resolução do livro particular de Richard Kensington. Fotos que tirei 10 minutos antes de ser incriminada. Ela viu a dúvida nos olhos de Miller, misturada com curiosidade.
Ele era um bom policial, mas estava acostumado com crimes menores. Isso estava fora de sua alçada. Você acha que eu roubei um colar? Ara sussurrou intensamente. Victoria Kensington não chamou a polícia para pegar uma ladra, detetive. Ela os chamou para remover uma testemunha. Ela usou você como seu lixo pessoal. A mandíbula de Miller se apertou. Nenhum policial gostava de ser usado. Mostre-me, Miller disse. Destranque esta algema. Me consiga uma linha de upload segura para a divisão de crimes de colarinho branco do FBI e traga Alexander Sterling aqui. Não posso simplesmente trazer um bilionário para a cela de detenção. Ele já está no saguão, Elara disse com confiança. Ele provavelmente está gritando com seu sargento agora mesmo. Como se fosse um sinal, a pesada porta de metal abriu-se com um estrondo. O sargento da mesa parecia confuso. Atrás dele estava Alexander Sterling, flanqueado por 2 homens em ternos caros, advogados. Ara! Alexander avançou, ignorando o detetive. Ele parecia pronto para destruir a delegacia com as próprias mãos. Eles te machucaram? Eu tenho fiança paga. Vamos tirar você. Não preciso de fiança, Chandler. Ara disse, olhando para ele com um sorriso suave. Preciso de um projetor. 30 minutos depois, a dinâmica na delegacia havia mudado completamente. A sala de interrogatório estava lotada. O capitão estava lá. 2 agentes do FBI haviam chegado. O telefone de Ara estava conectado a um monitor. Na tela, uma foto granulada, mas legível, do livro contábil vermelho. Aqui, Ara apontou para a tela, sua voz autoritária. Entrada 404, pagamento ao inspetor Davis, $50 mil. Esse é o suborno para ignorar a discrepância de peso. E aqui, lote Kensington Mills 1999, marcado como aço, na verdade, liga composta. Diferença de custo embolsada $2,4 milhões por remessa. Os agentes do FBI estavam fazendo anotações furiosas. Alexander estava no canto observando Ara. Ele não estava olhando para a evidência. Ele estava olhando para ela. Ela comandava a sala. Ela não era uma vítima. Ela era uma promotora, uma juíza e uma executora, tudo em um só. Isso é território rico, um dos agentes murmurou. Isso derruba todo o Império Kensington. Mas temos um problema, Elara disse, virando-se para o grupo. Se você prender Richard e Victoria agora com base em fotos, eles alegarão que as imagens foram adulteradas. Eles alegarão que eu plantei o livro contábil. Seus advogados irão prolongar isso por anos. A evidência naquela pasta desaparecerá pela manhã. Ela está certa, Alexander disse, sua voz sombria. Richard é paranoico. Se ele souber desta reunião, aquele livro contábil vai para um incinerador. Então precisamos pegá-los com o livro. Miller disse. Precisamos de um mandado. Um mandado leva tempo. Ara balançou a cabeça. Precisamos de uma armadilha. Ela olhou para Alexander. Um entendimento silencioso passou entre eles. A fusão estava programada para ser assinada publicamente no jantar de ensaio do casamento amanhã à noite. Era o momento do maior triunfo de Richard Kensington, o momento em que ele oficializaria sua empresa parasita na Sterling Industries. O jantar de ensaio, Ara disse. Eles estarão se sentindo invencíveis. Richard terá a pasta por perto. Ele nunca deixa os documentos de fusão fora de sua vista e o livro contábil provavelmente está na mesma pasta. Você quer fazer uma operação secreta no jantar de ensaio? O capitão perguntou cético. Isso é alto risco. É a única maneira de conseguir o livro físico. Elara insistiu. Eu volto. Peço desculpas. Admito o roubo. Não, Alexander interrompeu bruscamente. Absolutamente não. Não vou deixar você se aproximar dela novamente. Eu tenho que ir, Chandler, Elara disse indo até ele. Ela pegou as mãos dele, ignorando a sala cheia de policiais. Se não acabarmos com isso agora, ela vence. Ela será dona da sua empresa. Ela destruirá sua vida.
Deixe-me terminar isso. Alexander olhou para ela. Ele viu o fogo em seus olhos cor de avelã. Ele percebeu então que não poderia impedi-la, mesmo que quisesse. Ela era a pessoa mais forte que ele já havia conhecido. Tudo bem, Alexander disse, sua voz rouca de emoção. Mas não vou sair do seu lado. Ara virou-se para o detetive. Liberte-me sob fiança. Faça parecer que eu me declarei culpada. Deixe Victoria pensar que ela me quebrou. O detetive Miller deu um sorriso. Senhorita Bennet, você é aterrorizante. Vamos fazer isso. O jantar de ensaio foi realizado no grande salão de festas do Plaza Hotel. Era um evento de opulência sufocante. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos pendiam do teto. As mesas estavam repletas de lagosta, caviar e trufas. Victoria Kensington estava em seu elemento. Ela usava um macacão de seda branca, parecendo em tudo a moderna noiva bilionária. Seu pai, Richard, um homem corpulento com o rosto vermelho e olhos inquietos, sentava-se à mesa principal, a pasta de couro surrada guardada com segurança debaixo de sua cadeira. Eles estavam comemorando. Eles pensaram que o problema da garçonete havia sido resolvido. A união de duas grandes famílias, Richard brindou, erguendo um copo de uísque. A Sterling e a Kensington, os novos reis de Nova York. A sala aplaudiu educadamente. Alexander sentou-se ao lado de Victoria. Ele parecia pálido, derrotado. Ele ergueu seu copo mecanicamente. Anime-se, querido, Victoria sussurrou, apertando a coxa dele com força suficiente para machucar. Eu retirei as acusações contra seu bichinho de estimação. Considere isso um presente de casamento. Ela provavelmente está em um ônibus de volta para o trailer de onde rastejou. Você é muito generosa, Alexander disse, sua voz sem emoção. Eu sou, Victoria respondeu satisfeita. Agora a assinatura. Vamos oficializar isso antes do bolo. Richard puxou a pasta para a mesa. A sala ficou em silêncio. Esta era a parte importante da noite. A fusão que criaria um conglomerado de trilhões de dólares. Ele girou a combinação do cadeado. Clique. Ele abriu a pasta e puxou os contratos de fusão. Apenas assine na linha pontilhada, meu caro. Richard disse, deslizando uma caneta dourada em direção a Alexander. Alexander pegou a caneta. Ele hesitou. Há algum problema? Victoria perguntou bruscamente. Na verdade, uma voz soou do fundo do salão de festas. Todas as cabeças se viraram. As portas duplas se abriram. Elara Bennet entrou. Ela não estava usando um vestido desta vez. Ela estava usando um terno preto sob medida que Alexander havia comprado para ela naquela manhã. Seu cabelo estava preso em um coque severo e profissional. Ela caminhava com a postura de uma CEO. Você, Victoria riu levantando-se. Segurança. Por que esta ladra está no prédio? Não sou uma ladra, Victoria. Ara disse, sua voz amplificada por um pequeno microfone que ela havia prendido na lapela. E não sou uma garçonete. Sou a auditora independente da Sterling Industries. Auditora? Richard Kensington gaguejou. Que bobagem é essa, Alexander? Tire-a daqui. Alexander levantou-se. Ele deixou cair a caneta dourada. Ela bateu ruidosamente na mesa. Ela fica, Alexander disse, sua voz estrondosa. Ela está aqui para auditar os ativos, especificamente o estoque de aço. Isso é ridículo, Victoria gritou. O acordo está feito. Assine os papéis. Não, Ara disse, alcançando a mesa principal. Ela não olhou para Victoria. Ela olhou para Richard. Sr. Kensington, sob a cláusula de due diligence do acordo de fusão, temos o direito de inspecionar todos os registros financeiros, incluindo os que você mantém fora da nuvem. Ela apontou um dedo para a pasta aberta, incluindo o livro contábil vermelho dentro daquela bolsa. O rosto de Richard foi do vermelho ao roxo. Ele bateu a pasta. Esta é propriedade privada. Você não tem direito. Na verdade, Ara sorriu, e era um sorriso de pura satisfação predatória.
Nós temos. Ela estalou os dedos. O garçom, servindo vinho na mesa ao lado, deixou cair sua garrafa. Ele tirou um distintivo de seu avental. FBI, ninguém se mova. Os convidados nas 3 mesas ao redor da família Kensington levantaram-se em uníssono. Eles não eram banqueiros e socialites, eram agentes federais. O pânico irrompeu. Os convidados gritaram e correram para as saídas. Richard Kensington agarrou a pasta e tentou correr em direção à cozinha. Eu não faria isso, Ara disse calmamente. O detetive Miller saiu das portas da cozinha, bloqueando o caminho de Richard. Ele ergueu um mandado. Richard Kensington, você está sob prisão por fraude, extorsão e conspiração para cometer suborno. Richard cambaleou para trás procurando uma saída. Ele olhou para sua filha. Victoria, faça alguma coisa. Mas Victoria não estava olhando para seu pai. Ela estava olhando para Alexander. Você me armou, ela sibilou, seu rosto contorcido em uma máscara de ódio puro. Eu te fiz. Você não era nada sem as conexões da minha família. Eu era um refém, Alexander disse, aproximando-se dela. E você não era minha noiva. Você era minha carcereira. Eu vou destruir você. Victoria avançou sobre ele, suas unhas mirando seus olhos. Ara se moveu mais rápido. Ela se colocou na frente de Alexander, pegando o pulso de Victoria no ar. Ela não usou um golpe de judô desta vez. Ela apenas apertou com força, encarando Victoria. Acabou, Victoria, Ara disse baixinho. A barata acabou de pegar a rainha. Ela soltou o pulso de Victoria enquanto um agente se aproximava para algemar a herdeira. Me soltem! Vocês sabem quem eu sou! Victoria gritou enquanto era arrastada, seu macacão branco agora parecendo uma camisa de força. Eu sou uma Kensington. Eu sou a dona desta cidade. Não mais, Alexander murmurou. A sala se esvaziou lentamente enquanto os agentes garantiam as evidências, incluindo o livro vermelho. Richard chorava enquanto era levado embora. O silêncio caiu sobre o salão de festas. O chão estava coberto de cadeiras viradas e champanhe derramado. Alexander e Ara estavam sozinhos no centro do caos. Alexander soltou um longo e trêmulo suspiro. Era o som de um homem que estava prendendo a respiração por 2 anos. Ele se virou para Ara. Você conseguiu, ele disse, admiração em sua voz. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, Ara corrigiu. Ela sentiu a adrenalina baixando, deixando suas pernas trêmulas. Alexander estendeu a mão e pegou a dela. Ele não a soltou desta vez. Então, ele disse, um pequeno sorriso genuíno brincando em seus lábios. Estou atualmente sem noiva, sem fornecedor de aço, e minhas ações da empresa provavelmente vão despencar amanhã de manhã quando isso sair nas notícias. Na verdade, Ara disse, tirando um documento dobrado do bolso de seu blazer, eu tomei a liberdade de contatar a Sheffield Steel na Pensilvânia esta manhã. Eles são honestos. Eles são fabricados nos Emarchema, e eles têm tentado conseguir um contrato com você por anos. Eles podem igualar a produção de Kensington dentro de um mês. Alexander a encarou. Você negociou um acordo de cadeia de suprimentos enquanto estava sob custódia policial? Eu tive algum tempo livre enquanto meus advogados estavam processando a fiança. Ara encolheu os ombros. Alexander riu. Era um som alto e alegre que preencheu o salão de festas vazio. Ele a puxou para si, levantando-a do chão e girando-a. Ara Bennett, ele disse, colocando-a no chão, mas mantendo os braços firmemente em volta da cintura dela. Não preciso de uma assistente, preciso de uma parceira, preciso de uma CFO, preciso... Ele parou, olhando para seus olhos cor de avelã. A chuva começou a tamborilar nas janelas do plaza, um ritmo suave contra o vidro. Do que você precisa, Alexander? Ela sussurrou. Preciso de você, ele disse suavemente. Só de você? Ele a beijou. Não foi um beijo hesitante como a faísca no beco. Foi uma promessa. Tinha gosto de champanhe e vitória. Elara se derreteu nele,
finalmente baixando a guarda. A garçonete se foi. A fugitiva se foi. 6 meses depois, a imprensa os chamaria de o casal poderoso do século. A Sterling Industries se recuperaria mais forte do que nunca com Ara Bennett Sterling como CFO, conhecida por sua intolerância implacável à corrupção. Victoria Kensington estaria cumprindo de 5 a 10 anos em uma instalação federal. Mas agora, no salão de festas vazio, não havia títulos. Apenas um homem e uma mulher que haviam atravessado o fogo juntos e saído do outro lado de mãos dadas. Vamos, Alexander disse, quebrando o beijo, mas mantendo-o perto. Vamos pegar um hambúrguer. Estou morrendo de fome. E essa comida chique está fria. Ara riu. Conheço um lugar, mas sou eu quem dirige. Feito. Eles saíram do plaza, deixando os destroços do velho mundo para trás, e pisaram na noite fria de Nova York, prontos para construir um novo. Que final satisfatório! Isso só mostra que você nunca deve subestimar alguém com base em seu cargo. Victoria pensou que era intocável por causa de seu dinheiro, mas Ara provou que inteligência e integridade são os verdadeiros superpoderes. Eu adorei como Ara usou suas habilidades de contabilidade forense para virar o jogo. Foi o cheque-mate definitivo. Qual parte foi a sua favorita? Foi a cena nos arquivos com a lanterna ou o confronto final no casamento? Adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Além disso, você acha que Victoria merecia uma pena de prisão mais longa? Deixe-me saber se você gostou desta história de justiça e romance. Por favor, curta este vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder outra história dramática. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.